Próximo tema também importante, Lula versus Mark Zuckerberg. A Advocacia Geral da União promove hoje uma audiência pública para tratar das novas políticas da Meta, as políticas de moderação de conteúdo adotadas pela plataforma no Brasil. É uma resposta, né, a essa nova política que essa corporação que controla Facebook, Instagram, WhatsApp anunciou recentemente e que flexibilizou uma série de regras. 41 pessoas físicas e jurídicas foram convidadas para essa audiência, entre elas representantes de 7 empresas do ramo de plataformas digitais como, além da própria Meta, Discord, Quai, TikTok e o X. Também estão na lista agências de checagem como Aos Fatos e Lupa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entre outras. A audiência é organizada pela AGU, que é comandada pelo ministro Jorge Messias, em parceria com os Ministérios da Justiça e da Segurança Pública, com a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. A Meta anunciou recentemente o fim da checagem independente de fatos e a implementação do sistema de notas da comunidade. Inicialmente, esse sistema já é usado pelo X. Inicialmente, essa mudança vai ser feita nos Estados Unidos. Ainda não tem data para chegar ao Brasil. Por aqui, outras decisões já estão em vigor. Uma delas é que os algoritmos da empresa comecem a recomendar publicações sobre política e há também mudanças nas regras para os discursos de ódio. Essa audiência pública, gente, foi uma maneira que o governo encontrou, depois que a Meta fez uma resposta, vocês vão lembrar, o governo pediu explicações, né? Colocou uma notificação extrajudicial. A Meta veio com uma resposta em que abrandou, né? Bem naquele discurso dos advogados, um pouco as declarações de Mark Zuckerberg, que tinham sido declarações muito fortes, né? Ele tinha chamado o Supremo Tribunal Brasileiro de corte secreta e ali abrandava um pouco, dizia que não, a empresa cumpria as regras, que aqui no Brasil as coisas demorariam um pouco para chegar, e o governo brasileiro decidiu não tomar nenhuma medida judicial contra a Meta, não comprar essa briga agora e discutir com a sociedade. Foi o que o ministro Jorge Messias falou, chamar toda a sociedade para poder fazer um grande debate sobre qual será o impacto dessas medidas aqui no Brasil. Josias, me dá a sensação que o governo tenta um pouco ganhar um pouco de tempo para antes de se meter numa batalha jurídica contra a Meta, já que a Meta fez um recuo ali naquela manifestação, e tentar dividir um pouco também essa responsabilidade, né? Ouvir um pouco a sociedade civil, trazer mais atores para a conversa e ganhar aliados nessa briga que, quando começar, me parece ser uma batalha jurídica bem difícil, longa e puxada. A cada novo recuo, e você tem razão, o Lula tem sempre um linguajar em relação às redes sociais e à necessidade de regulamentação muito encrespado, né? Mas o linguajar dele não combina com as atitudes do governo, né? Ele não consegue mobilizar tropa suficiente para aprovar a regulamentação no Congresso e hesita em enfrentar essas redes sociais no Judiciário. Está lá o Supremo discutindo, o governo participa marginalmente desse debate e ficou a impressão, depois que a Meta, o Mark Zuckerberg, mudou a sua forma de encarar a atuação das suas próprias redes sociais, com a impressão de que o Palácio do Planalto ia sair, partir para a briga, e recuou de novo, né? Está sempre 2 passos atrás dos magnatas das Big Techs, né? E essa audiência pública que se realiza nesta semana deveria ter ocorrido na semana passada. Foi o que havia prometido a Advocacia Geral da União. Aí, do nada, eles adiaram, disseram, não conseguimos organizar adequadamente essa audiência pública. Adiaram, estão fazendo agora um debate
e ninguém sabe o que resultará desse debate. Enquanto o governo se perde em discussões, e ninguém sabe se vão resultar em alguma coisa, avança a submissão desse dono da Meta, o Mark Zuckerberg, ao Donald Trump. E essa submissão é que instilou no Palácio do Planalto a certeza de que as redes do Zuckerberg, agora avessas à checagem de fatos, devem chegar a 2026 a serviço da mentira e da desinformação. Então, esse é o receio, não só do Palácio do Planalto, também do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão ela se prolonga sem que nada de muito efetivo se realize no Brasil, né? E, como disse, o Palácio do Planalto, os seus operadores estão sempre 2 passos atrás, né? Agora está a Meta já começando a liberar para os seus usuários no Brasil essa possibilidade de receber mais conteúdo sobre política nas suas plataformas. Então, quem não quiser que isso ocorra, terá que promover ajustes ali nas próprias plataformas, na configuração. Então, está lá no Instagram, por exemplo, tem uma configuração. Se você não quer que se altere o volume de informações sobre política que recebe hoje, você tem que ir lá e fazer um ajuste. Do contrário, vai receber. Automaticamente vão chover informações sobre política na sua rede social. E, supostamente, essa informação chegará intoxicada, porque não haverá checagem dos fatos nos Estados Unidos. A Meta transferiu essa atribuição à comunidade, aos usuários. Então, o usuário que chegue lá e fale, isso aqui não está correto, pela resposta que a empresa deu à Advocacia Geral da União, isto não vale ainda para o Brasil, mas por enquanto. Logo, logo, isso ficou claro no comunicado que a Meta enviou à AGU, logo, logo vai chegar ao Brasil também essa flexibilização na checagem dos dados. Então, esse é o contexto no qual nós nos encontramos. E o lero-lero do Lula sobre a necessidade de promover um controle maior, submeter essas plataformas digitais a uma regulamentação qualquer, esse lero-lero não orna com a atitude da AGU, que tinha ameaçado ingressar com uma petição no Supremo Tribunal Federal, agora fala em ingressar subsidiariamente em ações que já estão correndo no Supremo, que visam ajustar o marco civil da internet às novas necessidades da clientela digital, né? Então, o governo não sabe muito o que fazer. Enquanto isso, avançam as flexibilizações da Meta e de outras plataformas, né, que estão aí operando como entendem, à margem dessa ausência de regulamentação que envenena a atuação das redes sociais no Brasil. E Thales, a coisa é tão... ela é tão misteriosa, porque a gente não sabe como funcionam os algoritmos, é tudo tão segredo industrial, né? Não é nem industrial que se fala em relação a essas empresas, mas segredo tecnológico. Por exemplo, olha esse exemplo... Até que se aplica, viu? Até que o termo industrial, Raquel, se aplica ao caso, né? Porque a desinformação ela prolifera em escala industrial, né? Em escala industrial. Essa industrialização, a industrialização do ódio leva a um faturamento maior. Você aumenta o engajamento por conta dos algoritmos, da ação dos algoritmos, e isso eleva o faturamento. Então, acho que a sua expressão é perfeita para o caso. Não, então, porque um processo industrial mesmo. O que eu queria falar é que é tudo tão opaco. Porque, por exemplo, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Começou a aparecer, os usuários estrangeiros do Instagram começaram a ser barrados quando buscavam hashtags como hashtag democrata, hashtag democrats, hashtag DNC, referência ao Partido Democrata, hashtag Biden. Né? A Meta reconheceu o problema, mas disse que era um bug. Não era, né, que tinha dado uma pane, né? Que não era nada referente ao Partido Democrata ou ao Joe Biden, que não era uma espécie de censura. Mas agora que o Mark Zuckerberg se aliou diretamente ao Trump,
fica a dúvida, assim, será? Será que é verdade o que ele está falando? Como é que a gente vai ter certeza? E aí, o que o Josias estava mencionando, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, eles podem estar tentando ganhar um tempo para não comprar várias frentes de briga ao mesmo, né, simultâneas, mas vai chegar.